Meu nome é Mariana, e eu ainda lembro com nitidez do dia em que aquela prova passou pela minha mão pela primeira vez. Não porque fosse um documento raro ou impressionante à primeira vista, mas porque desde o início ficou claro que sem ela, o processo simplesmente não se sustentava. Era o tipo de prova que organiza toda a narrativa do caso, que conecta fatos dispersos, que dá lógica ao pedido. E todo mundo no escritório sabia disso, mesmo sem precisar dizer em voz alta. O processo tramitava fisicamente, em papel, daqueles volumes grossos e pesados, com capa já desgastada pelo manuseio constante, folhas amareladas, marcas de clipes e grampos tortos, anotações feitas às pressas por servidores. Aquela prova estava ali, anexada de forma simples, mais correta, com numeração adequada, referência direta na petição inicial, citada em parecer interno, discutida em reunião com o sócio responsável. Eu lembro da reunião com clareza, todos sentados em volta da mesa, o sócio folheando o processo com calma, explicando que aquele documento era o coração do caso, que sem ele o pedido principal ficaria vazio, frágil, quase simbólico. Ninguém discordou. Não havia debate possível. Durante semanas, o processo seguiu normalmente. Carga no fórum, devolução, pequenos despachos, nada fora do esperado. Até o dia em que o volume voltou do cartório para o escritório e algo começou a parecer errado, não de imediato, mas com aquela sensação estranha de ausência, como quando a gente entra num lugar conhecido e sente que algo mudou, mesmo sem saber exatamente o que. Quando comecei a revisar os autos, folha por folha, cheguei ao ponto exato onde aquela prova deveria estar. E ela não estava. No primeiro momento, ninguém levou aquilo a sério. Achamos que fosse erro de organização, que o documento estivesse em outro volume, em um apenso, em alguma carga ainda não devolvida. O escritório entrou em modo automático de busca, abrindo caixas, conferindo arquivos antigos, revisando protocolos, até que pouco a pouco, o silêncio começou a se espalhar pela sala. Todos ali lembravam da prova. Todos tinham visto. Todos tinham comentado. E ainda assim, ela não estava mais nos autos. Não havia despacho determinando retirada. Não havia certidão de desentranhamento. Não havia pedido formal de nenhuma das partes. Era como se aquele documento nunca tivesse existido, e essa tentativa silenciosa de apagar a memória coletiva foi o que mais incomodou. Sem aquela prova, o processo perdia sustentação. Não completamente, mas o suficiente para mudar o rumo, enfraquecer o pedido, abrir espaço para uma decisão desfavorável. E o mais estranho era que ninguém parecia surpreso bastante com isso. Enquanto tentávamos entender o sumiço, uma informação que antes parecia irrelevante começou a ganhar peso de um jeito diferente. Aquela empresa, a parte contrária, nunca perdia processos naquela comarca. Não era exagero de corredor, era repetição. Advogados mais antigos comentavam isso em tom baixo, quase como superstição, dizendo que não adiantava ter uma boa tese quando o processo caía naquela vara. Sempre a mesma vara, sempre o mesmo juiz, sempre o mesmo chefe de cartório. Até então eu achava coincidência. Depois da prova sumir, deixou de parecer. Fomos ao cartório com cuidado, pedindo vista, pedindo informação, usando o tom técnico que todo advogado aprende cedo. A resposta veio fria e automática, nos autos não constava aquele documento. Talvez nunca tivesse sido juntado. Aquilo soou quase ofensivo, porque todos sabíamos que não era verdade no sentido humano da coisa. A prova tinha existido, tinha sido vista. Oficialmente, porém, ela não existia mais. Pedimos para falar com o chefe de cartório. Ele nos recebeu em pé, atrás da mesa, sorriso contido. Falou de excesso de trabalho, de falhas humanas, de processos que circulam demais. Em nenhum momento demonstrou surpresa. Em nenhum momento se ofereceu para procurar de verdade. Quando saímos dali, um dos advogados mais antigos do escritório disse, em voz baixa, que aquilo não seria resolvido ali, que insistir demais poderia criar um problema maior do que o próprio processo. Foi ali que eu entendi que a prova não tinha se perdido. Ela tinha sido retirada do caminho. O escritório iniciou uma busca formal, mas estranha, quase simbólica. Protocolamos pedidos, solicitamos certidões, repetimos visitas ao cartório. No papel, parecia diligência. Na prática, ninguém queria encontrar nada. Um servidor mais jovem chegou a comentar, quase num sussurro, que processos daquela empresa sempre voltavam mais leves. Depois ficou visivelmente nervoso por ter falado demais. Com o tempo, o processo começou a isolar. Reuniões passaram a acontecer com portas fechadas, conversas eram interrompidas quando alguém entrava na sala, e eu percebi que nem todas as informações circulavam mais livremente. O nome do juiz começou a surgir em comentários cautelosos, sempre indiretos. Descobrimos relações antigas entre ele e pessoas ligadas à empresa, amizades de família, convivência social, nada formal, nada que gerasse impedimento automático, mas suficiente para explicar muita coisa. Em casa, eu não conseguia desligar. Pensava no processo enquanto jantava, enquanto tentava dormir. Uma amiga advogada me disse algo que ficou ecoando. O problema nunca é a prova sumir, é alguém resolver procurar. Aquilo me assustou mais do que tudo. Sem a prova, o
processo começou a caminhar rápido demais. Despachos curtos, decisões secas, nenhuma provocação real. A derrota começou a ser desenhada antes da sentença. Até que, numa manhã comum, chegou uma carta sem remetente, escrita à mão, endereçada ao escritório. Um funcionário do cartório dizia que não aguentava mais a pressão. Contava que aquilo não era um caso isolado, que sempre que aquela empresa era processada, provas desapareciam, volumes eram organizados, documentos sumiam sem rastro. Dizia que o juiz sabia, que o chefe de cartório executava. A carta citava datas, processos antigos, padrões. Quando cruzamos as informações, tudo batia. A empresa realmente nunca perdia naquela vara. A prova sumida não era exceção. Era método. O escritório levou o caso à corregedoria. O processo foi suspenso. O clima no fórum mudou. Servidores cochichavam. O juiz foi afastado, depois aposentado compulsoriamente. Manteve salário. Não houve processo criminal. O chefe de cartório foi remanejado. Tudo apresentado como medida administrativa. A prova nunca reapareceu fisicamente, mas sua existência foi reconhecida formalmente. O processo foi reaberto. Meses depois, vencemos. Tecnicamente, foi uma vitória, mas ninguém comemorou. A sensação não era de justiça plena, era de algo que só aconteceu porque alguém rompeu o silêncio, pagando um preço invisível. A decisão saiu numa manhã comum, sem aviso prévio, sem aquela expectativa silenciosa que costuma se formar no escritório quando todo mundo sabe que algo importante está prestes a acontecer. Eu estava sentada à minha mesa, abrindo e fechando e-mails que não exigiam atenção real, quando resolvi conferir o andamento do processo quase por hábito, sem acreditar que algo tivesse mudado. Demorei alguns segundos para entender o que estava lendo. Reli a conclusão uma vez, depois outra, com aquele cuidado de quem já se decepcionou antes. Quando a confirmação finalmente se impôs, a sensação não foi de alívio, nem de vitória. Foi um vazio estranho, como se aquela decisão tivesse chegado tarde demais para provocar qualquer reação verdadeira. Levantei da cadeira e caminhei até a sala ao lado para avisar o sócio responsável. Ele ouviu em silêncio, fez um gesto curto com a cabeça, agradeceu e disse apenas que depois veríamos os próximos passos. Não houve sorriso, não houve comentário sobre mérito, não houve aquele clima quase automático de comemoração que costuma surgir quando um processo difícil é vencido. A notícia se espalhou pelo escritório de forma discreta. Alguns colegas vieram confirmar, outros apenas acenaram de longe. Ninguém levantou da cadeira. Ninguém comentou em voz alta. Era como se todos soubessem que aquela vitória carregava algo que não deveria ser celebrado. Mais tarde, quando me sentei para reler a sentença com calma, percebi que ela era tecnicamente correta, bem fundamentada, escrita com cuidado, mas havia um detalhe incômodo em cada parágrafo. Tudo o que sustentava a decisão existia apesar da ausência da prova física, não por causa dela. O processo tinha sido reconstituído, remendado, ajustado para caber dentro de um desfecho aceitável. Fechei o arquivo e fiquei alguns minutos olhando para a tela desligada, entendendo que aquele resultado só tinha sido possível porque alguém em algum momento decidiu romper o silêncio. Não porque o sistema funcionou como deveria, mas porque alguém não aguentou mais sustentar uma engrenagem defeituosa. Naquele dia, saí do escritório no horário de sempre, atravessei a rua, entrei no metrô, vi as pessoas seguirem suas rotinas sem saber que, para mim, algo tinha se quebrado definitivamente. A decisão tinha saído, o processo tinha sido ganho, mas nada ali parecia completo. E eu já sabia que aquela sensação ainda iria me acompanhar por muito tempo. Mesmo depois da decisão favorável, havia algo que continuava incomodando todo mundo no escritório, embora quase ninguém falasse sobre isso de forma direta. A prova nunca reapareceu fisicamente. Ela existia oficialmente reconhecida nos autos, citada em despachos, mencionada como elemento relevante para a reavaliação do processo, mas o papel em si, aquele documento concreto que tinha sustentado toda a tese desde o início, simplesmente não voltou. Nos dias que se seguiram à sentença, eu me peguei abrindo o processo várias vezes não porque houvesse algo novo para ler, mas porque ainda esperava de forma quase irracional encontrar o documento ali, encaixado no volume como se em algum momento ele fosse reaparecer sozinho, discretamente recolocado no lugar de onde tinha sido retirado. Isso nunca aconteceu. Em uma reunião interna, alguém comentou que talvez fosse melhor assim, que insistir na recuperação física da prova poderia gerar mais desgaste do que benefício, porque agora o processo estava resolvido, encerrado, favorável. A frase foi dita com naturalidade, quase como um conselho prático, mas para mim soou como um aviso silencioso de que havia limites claros para até onde a verdade poderia ser perseguida. O sócio responsável concordou, dizendo que o importante era o resultado, que o cliente tinha sido atendido, que reabrir discussões poderia trazer riscos desnecessários. Ninguém discordou. Ninguém sugeriu formalizar uma busca mais profunda. Ninguém quis saber onde exatamente aquele documento tinha ido parar. Aquilo me marcou profundamente, porque deixou claro que até a correção de uma injustiça tinha um teto,
e que certas coisas, uma vez expostas o suficiente para permitir um desfecho aceitável, deveriam permanecer no escuro. A prova tinha cumprido seu papel simbólico. Voltar a existir materialmente não era mais necessário. Nos corredores do fórum, ouvi comentários soltos de que documentos antigos costumavam sumir em épocas turbulentas, que arquivos físicos eram frágeis, que ninguém tinha controle absoluto sobre tudo que circulava ali. Essas frases vinham sempre acompanhadas de um encolher de ombros, como se aquele tipo de perda fosse parte natural do funcionamento do sistema. Em casa, eu pensava nisso à noite, tentando entender em que momento aceitar a ausência tinha se tornado mais confortável do que exigir explicação. Percebi que, ao longo de todo o processo, tínhamos sido empurrados, pouco a pouco, para uma posição em que a vitória formal parecia suficiente para justificar o esquecimento do caminho até ela. A prova não voltou. Ninguém foi atrás dela de verdade. E o sistema seguiu funcionando. Foi quando eu entendi que, naquele caso, a justiça só tinha avançado até o ponto em que não ameaçava mais ninguém, e que tudo o que ultrapassasse esse limite precisaria permanecer enterrado, mesmo que todos soubessem que um dia tinha existido. E essa constatação, mais do que a sentença em si, foi o que me deixou claro que a história ainda não tinha terminado de verdade. Depois que a poeira mais imediata da decisão baixou, uma pergunta começou a voltar com insistência incômoda, sempre nos momentos de silêncio: quem tinha escrito a carta? O processo tinha sido ganho, a irregularidade reconhecida, o juiz afastado, mas a pessoa que tinha rompido o silêncio continuava completamente invisível, como se nunca tivesse existido de fato. No escritório, ninguém falava sobre isso de forma aberta. O assunto surgia apenas em comentários soltos, quase sempre interrompidos no meio da frase, como se fosse perigoso demais ir até o fim. Alguém dizia que provavelmente era um servidor antigo, alguém que já tinha visto aquilo acontecer vezes demais. Outro comentava que talvez fosse alguém próximo da aposentadoria, com menos a perder. Nada era confirmado. Tudo ficava no campo da especulação. Em uma conversa reservada, ouvi de um advogado mais experiente que identificar o autor da carta seria um erro, que isso não traria benefício algum e poderia colocar em risco alguém que já tinha se exposto além do aceitável. A frase foi dita com cuidado, mas carregava uma verdade dura. Naquele sistema, quem denuncia não vira fonte confiável, vira problema. Passei a observar o fórum com outro olhar, tentando imaginar quem poderia ter sido. Um servidor mais calado, uma funcionária que evitava contato visual, alguém que tinha mudado de setor de repente. Cada rosto parecia carregar uma possibilidade, e isso tornava tudo ainda mais desconfortável, porque significava que o medo estava espalhado de forma difusa, sem nome, sem endereço. Algumas semanas depois, ouvi um comentário de corredor de que um servidor tinha pedido transferência pouco tempo depois da denúncia. Não disseram o nome, não disseram para onde, não disseram o motivo. A informação veio acompanhada de um encolher de ombros, como se aquilo fosse apenas mais um movimento administrativo comum. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão cruel. Percebi então que a carta tinha cumprido seu papel e, por isso mesmo, precisava desaparecer da memória institucional. Ela não podia virar referência, não podia virar precedente, não podia virar exemplo. O sistema aceitava o alerta, mas não aceitava a voz. Em casa, pensei muito nisso. Pensei no custo de romper o silêncio sem poder assumir publicamente o gesto, sem poder dizer fui eu, sem poder se defender se algo desse errado. Pensei em como aquela pessoa provavelmente continuaria vivendo normalmente, indo trabalhar, cumprindo horários, fingindo que nada tinha acontecido, carregando sozinho o peso de ter sido o estopim de algo grande demais para ser controlado. Foi ali que entendi que a carta não tinha sido escrita para mudar o sistema. Ela tinha sido escrita para aliviar uma consciência. E talvez isso explicasse por que, mesmo depois de tudo, ninguém parecia interessado em saber quem tinha sido. Porque reconhecer essa pessoa significaria reconhecer que o problema não era pontual, não era exceção, era repetição. E o sistema prefere não dar rosto ao que se repete. O afastamento do juiz não veio como um acontecimento dramático daqueles que param o fórum ou geram comentários abertos. Pelo contrário, aconteceu do jeito mais silencioso possível, quase administrativo demais para algo que tinha mexido com tanta coisa por dentro. Um dia, ele simplesmente não estava mais ali. As audiências foram redistribuídas, os processos migraram para outras varas, e ninguém explicou nada para ninguém. Oficialmente, falava-se em apuração, em procedimento interno, em medida cautelar para preservar a instituição. Eram palavras frias, genéricas, que não diziam muito, mas que todo mundo no meio jurídico já tinha ouvido outras vezes. Na prática, o fórum entrou num estado estranho de normalidade forçada, como se fosse importante demais provar que tudo continuava funcionando. Nos primeiros dias após o afastamento, notei mudanças pequenas, mas significativas. Servidores cochichavam mais do que o normal, algumas pessoas evitavam circular por determinados corredores.
Outras faziam questão de demonstrar tranquilidade exagerada, rindo alto, puxando conversa banal, como se quisessem afastar qualquer suspeita de tensão. Era um ambiente que fingia não sentir o peso do que tinha acontecido. O chefe de cartório continuou aparecendo por um tempo, mas com um comportamento diferente. Mais reservado, menos acessível, sempre ocupado demais para atender pedidos simples. Depois, sem aviso, foi transferido. Não houve despedida, não houve comunicado. Ele simplesmente deixou de estar ali. Quando perguntei a um servidor sobre isso, a resposta veio rápida e baixa, dizendo que ele tinha sido remanejado, como se aquela palavra resolvesse tudo. Meses depois, saiu a informação de que o juiz tinha sido aposentado compulsoriamente. Nada de manchetes, nada de coletiva, nada de exposição. A decisão foi tratada como um encerramento institucional elegante, quase um acordo tácito entre o sistema e ele. Manteve salário, manteve benefícios, manteve uma vida confortável. Não respondeu criminalmente. Não teve o nome associado publicamente ao caso. Aquilo me incomodou mais do que eu esperava. Não porque eu tivesse esperança de uma punição exemplar, mas porque a forma como tudo foi conduzido deixava claro que o sistema sabia exatamente até onde podia ir sem se ferir. O juiz saiu de cena, mas saiu protegido. A engrenagem foi ajustada, não desmontada. No escritório, comentava-se pouco sobre isso. Quando o assunto surgia, vinha acompanhado de frases como era o máximo que dava para fazer, ou pelo menos ele não continua julgando. Eram tentativas de racionalizar um desfecho que, no fundo, não parecia suficiente para ninguém que tinha acompanhado o processo de perto. Em mim, ficou a sensação de que a justiça tinha agido mais para preservar a aparência de funcionamento do que para enfrentar de verdade o que tinha acontecido. O problema tinha sido localizado, isolado, neutralizado, mas não exposto. E aquilo explicava por que a prova nunca reapareceu, porque o autor da carta continuava invisível, porque tudo precisava terminar sem barulho. Naquele momento, entendi que o afastamento do juiz não representava um fim, mas uma transição. O sistema seguia, talvez um pouco mais cauteloso, talvez com novas formas de operar, mas essencialmente o mesmo. E perceber isso foi mais difícil do que lidar com a própria injustiça inicial. Porque uma coisa é enfrentar um erro. Outra é perceber que ele foi tratado apenas como inconveniente. E essa diferença muda completamente a forma como você passa a olhar para tudo que vem depois. Depois que o juiz saiu de cena e o processo finalmente foi encerrado, o escritório entrou numa espécie de normalidade artificial, como se tudo tivesse voltado ao lugar original, mas com pequenas rachaduras que ninguém queria apontar diretamente. O caso passou a ser tratado apenas como mais um número fechado, arquivado, resolvido, sem narrativa associada, sem memória compartilhada, como se fosse importante demais não permitir que ele virasse referência. Nas reuniões semanais, ninguém citava o processo como exemplo, nem para elogiar a condução técnica, nem para discutir os riscos enfrentados. Ele simplesmente não existia como aprendizado institucional. Quando algum estagiário perguntava algo parecido, a resposta vinha genérica, desviando para outro assunto, outra tese, outro caso menos sensível. Aquilo me chamou a atenção porque eu sabia o quanto aquele processo tinha mobilizado tempo, energia e medo. Percebi também uma mudança sutil no comportamento das pessoas comigo. Não era hostilidade, nem afastamento direto, mas uma cautela nova, como se eu tivesse sido associada a algo delicado demais para ser mencionado. Alguns colegas evitavam conversas mais profundas, outros tentavam mostrar normalidade excessiva, puxando assuntos banais, como se fosse preciso reafirmar que tudo estava bem. O sócio responsável pelo caso me chamou para uma conversa alguns dias depois. Falou sobre meu desempenho, elogiou minha dedicação, disse que situações como aquela fazem parte da advocacia de verdade, mas também deixou claro que nem todo confronto vale a pena, que saber até onde ir é uma habilidade tão importante quanto conhecer a lei. O tom foi calmo, quase didático, mas carregava um recado implícito que não precisava ser explicitado. Saí daquela conversa com a sensação de que tinha atravessado uma fronteira invisível. Eu ainda estava ali, ainda fazia parte do escritório, mas já não ocupava exatamente o mesmo lugar de antes. Não tinha sido punida, mas também não tinha sido recompensada. Tinha sido observada. Passei a notar como o escritório funcionava melhor quando evitava ruído. Casos potencialmente sensíveis eram redistribuídos com cuidado, estratégias eram discutidas em grupos menores, sempre com as mesmas pessoas. Aquela história tinha ensinado algo à organização, mas não no sentido de buscar mais justiça, e sim no sentido de proteger melhor a própria estabilidade. Em casa, comecei a sentir um cansaço diferente. Não era exaustão física, nem intelectual. Era um desgaste silencioso de quem percebe que certos limites não são escritos, mas são respeitados com rigor absoluto. Pensei várias vezes se tinha valido a pena me envolver daquele jeito, se não teria sido mais fácil fingir que não vi, como tantos outros fizeram ao longo dos anos. Mas também percebi que, mesmo que eu quisesse, já não conseguiria voltar ao estado anterior.
Algo tinha mudado na forma como eu via o direito, o tribunal, o próprio papel do advogado dentro daquele sistema. Não era revolta, nem desilusão completa. Era lucidez, e lucidez costuma ser desconfortável. Foi nesse período que comecei a entender que o fim formal do processo não significava o fim da história. Ele apenas marcava o momento em que o sistema voltava a respirar normalmente, enquanto cada pessoa envolvida precisava lidar, sozinha, com o que tinha visto e aprendido. E eu sabia que, para mim, aquilo ainda não tinha terminado. Depois que o processo foi encerrado e o escritório retomou aquela rotina que parecia normal demais para quem tinha atravessado algo tão pesado, eu comecei a perceber mudanças sutis em mim mesma. Não foi uma decisão consciente nem uma ruptura brusca. Foi mais como um deslocamento interno, uma alteração silenciosa na forma como eu passava a olhar para tudo que envolvia tribunal, processos e pessoas. Eu continuava trabalhando, cumprindo prazos, estudando, participando de reuniões, mas algo tinha mudado na minha disposição em aceitar explicações prontas. Passei a reler decisões com mais cuidado, a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava, a desconfiar de coincidências repetidas. Não era paranoia, era experiência acumulada de forma dolorosa. Algumas noites, sozinha em casa, eu me pegava lembrando de cenas específicas daquele caso. O dia em que percebi que a prova tinha sumido, a conversa no cartório, o silêncio do chefe, a carta sem remetente. Pensava em como tudo poderia ter terminado de forma completamente diferente se aquela denúncia nunca tivesse sido feita, se ninguém tivesse decidido falar. Comecei a me perguntar quantas histórias parecidas tinham terminado sem denúncia, sem carta, sem ruptura, apenas com uma sentença injusta que ninguém questionou porque parecia técnica demais para gerar indignação. Quantas provas tinham desaparecido sem que ninguém percebesse? Quantas decisões tinham sido aceitas como naturais quando, na verdade, eram apenas convenientes? Essas perguntas não me levavam a respostas, mas mudavam minha postura. Eu passei a sentir um peso diferente quando alguém dizia que o sistema funciona, porque agora eu sabia exatamente como ele funciona quando quer funcionar para alguém específico. Não deixei o direito, não abandonei a advocacia, mas perdi algo que não volta. Perdi a tranquilidade de acreditar que basta fazer bem feito para que o resultado seja justo. Aprendi, da forma mais dura possível, que competência técnica é condição necessária, mas não suficiente, e que muitas vezes a justiça depende menos da lei e mais de quem decide aplicá-la. Essa consciência não me tornou melhor nem pior profissional. Me tornou mais atenta, mais cuidadosa, mais silenciosa. E, de certa forma, mais sozinha com as minhas conclusões. Com o passar do tempo, percebi que aquele caso não era uma exceção isolada, mas uma fresta por onde eu tinha conseguido enxergar algo maior. Outros processos começaram a chamar minha atenção, não porque repetiam exatamente o mesmo roteiro, mas porque apresentavam sinais familiares demais para serem ignorados. Não eram provas que sumiam de forma tão explícita, mas atrasos estratégicos, decisões excessivamente enxutas em casos complexos, pedidos ignorados, manifestações que pareciam não ser lidas com a mesma atenção. Nada grande o suficiente para justificar uma denúncia, tudo pequeno demais para provocar reação. Um sistema que aprendeu a operar no limite da visibilidade. Em conversas informais com colegas de outros escritórios, ouvi relatos parecidos, sempre contados com cautela, sempre acompanhados de frases como "é melhor não mexer com isso", ou "tem coisa que não vale o desgaste". Percebi que o silêncio não era imposto apenas pelo medo, mas também pelo cansaço, pela sensação de que lutar contra certas engrenagens cobra um preço alto demais para quem depende delas para trabalhar. A empresa envolvida no nosso caso continuou existindo, continuou sendo processada, continuou vencendo a maioria das ações. Agora em outras varas, outras comarcas, outros contextos. O nome do juiz aposentado sumiu das conversas, como se nunca tivesse feito parte da história. E isso foi talvez a prova mais clara de que o sistema tinha seguido em frente sem grandes traumas. Entendi então que aquela vitória não tinha mudado o jogo, tinha apenas interrompido uma jogada específica. O esquema foi desarticulado ali naquele ponto, mas a lógica que permitia que ele existisse continuava intacta, pronta para se reorganizar de outra forma, em outro lugar. Essa percepção foi dura, porque desmontou a ideia confortável de que expor um erro é suficiente para corrigi-lo. Às vezes, expor apenas faz o erro se adaptar, ficar mais sofisticado, menos visível, mais difícil de provar. E isso me fez compreender que a justiça institucional não é um evento, é um processo lento, irregular e profundamente humano, com todas as falhas que isso implica. Hoje, quando penso nessa história, não penso mais na prova que sumiu, nem no juiz que foi aposentado, nem na carta anônima que desencadeou tudo. Penso no silêncio que envolveu cada etapa, no quanto ele foi eficiente, no quanto ele foi aceito, no quanto ele foi conveniente para quase todo mundo. A justiça, naquele caso, aconteceu. No papel, na sentença, no resultado final.
Mas ela veio fragmentada, tardia e dependente de um gesto isolado de alguém que decidiu não aguentar mais carregar aquilo sozinho. Não veio do sistema, veio apesar dele. O juiz se aposentou com salário. O tribunal preservou sua imagem. A empresa seguiu existindo. E a prova que sustentava tudo nunca mais foi encontrada. Talvez essa seja a parte mais honesta de toda a história. Algumas verdades não desaparecem por falha, por acaso ou por descuido. Elas desaparecem porque alguém decide que é melhor assim. E todo o resto aprende a conviver com essa ausência como se fosse normal. Eu sigo trabalhando. O fórum segue funcionando. Os processos seguem tramitando. Mas desde então, toda vez que alguém diz que a justiça tarda, mas não falha, eu lembro dessa história e penso que às vezes ela até só não chega inteira.